9 coisas que afastam as pessoas da igreja, segundo um padre desanimado. Um sacerdote fez uma lista das coisas que não funcionam na igreja. O livro dele virou best-seller na Alemanha. Depois de 30 anos de serviço, deixo minha atividade como pároco e meu serviço ativo na Diocese de Münster. Pedi demissão e abandonei o campo que configurou, durante décadas, meus dias, minha vida, minha pessoa. O padre Thomas Frings foi pároco da cidade de Münster, Alemanha. Agora, decidiu deixar a paróquia e passar um tempo de reflexão em um mosteiro. Está desanimado pelo que considera um esforço inútil de uma pastoral esclerosada e inadequada. Depois de sua decisão, escreveu o texto Correcciones de Ruta, Correções de Rota, que divulgou entre os fiéis, e o livro Così non posso più fare il parroco, que esclarece os motivos de sua decisão. O livro está entre os mais vendidos da Alemanha. Padre Thomas faz uma lista de coisas que não funcionam na igreja alemã, mas que podem se referir a qualquer outra igreja do mundo. São problemas que afastam as pessoas e enfraquecem a instituição eclesiástica, deixando-a estranha aos olhos de muitas pessoas. 1. O erro de desacralizar as igrejas. O sacerdote acredita que é um grande erro desacralizar lugares de cultos históricos aos quais as comunidades se sentem vinculadas. Elas são pontos de referência e lugares de memória, não se pode subvalorizar as igrejas, nem no campo, nem na cidade, adverte o padre em seu livro. Por exemplo, na ilha de Mull, na Escócia, há uma aldeia de pescadores encantadora que tem 3 igrejas. A primeira se transformou em um restaurante, a segunda, em supermercado que vende pizza e papel higiênico. Somente a terceira continua sendo a casa de Deus, embora fique fechada de segunda a sábado, diz o padre. Quantas igrejas teremos que desacralizar para chegar o momento em que as pessoas já não relacionem mais o edifício com a imagem da casa de Deus? Provoca o sacerdote. 2. Poucas vocações, muita confusão. Segundo Thomas Frings, uma das figuras que gera mais desconfiança é a do seminarista. Ser sacerdote parece o mesmo que pertencer à empresa complicada, quase titânica. Seja pelos vínculos tão duros, como o celibato e a promessa de obediência, seja porque não é fácil definir o próprio futuro num contexto em que há falta de sacerdotes e de fé. Em 1980, comecei a estudar teologia. Em Münster, éramos 40 seminaristas naquele semestre. Éramos somente a metade em relação a 25 anos atrás. Mas as perspectivas eram boas. 3 postos de capelão em 4 anos, depois pároco. Nas estruturas da época, era algo factível. Quem começa hoje a estudar teologia, provavelmente já não encontrará esse caminho. Há 30 anos, a estima por esta vocação ainda era muito alta. Não se escolhia ser padre por isso, ao menos normalmente. Mas a perda de consideração certamente não ajuda a estar motivado para isso. Não somos uma empresa. Mas alguém aconselharia um jovem a fazer parte de uma companhia com estas perspectivas e com celibato e promessa de obediência? Pergunta o padre. 3. Chega de discussões inférteis nos conselhos paroquiais. Outro erro que deixa a igreja pouco atrativa são as discussões que frequentemente se repetem nos órgãos paroquiais. Que impressão teria um não crente ou uma pessoa de outra religião que participasse das discussões dos conselhos paroquiais, em que são negociados os lugares e horários de nossas celebrações? Quando se negocia meia hora antes ou mais tarde para que dê tempo de fazermos o trabalho no jardim, dormir até mais tarde ou assistir a uma partida de futebol? Quando se falam de costumes e comidas, ao invés de discutir o significado da morte e ressurreição de Jesus? Como podem brotar da missa a luz e a alegria, esperança e convicção, quando ela já não é tão importante quanto um café da manhã mais tarde ou um jogo entre o Colônia e o Bayern de Munique? Pergunta-se o padre. 4. Mudar sim, mas sem ferir sentimentos. Uma reflexão que o sacerdote alemão repete frequentemente em seu livro é que hoje, muitos padres não entendem o contexto em que se encontram. Com isso, a distância com os fiéis aumenta. Às vezes participo de celebrações litúrgicas e ao final delas, me pergunto se eu continuaria indo àquela igreja. Ao final da missa, me sinto verdadeiramente despedido no sentido literal da palavra. Às vezes, mesmo como fiel, saio da celebração eucarística e não sei se deveria me sentir zangado, triste ou até afetado. Nem sempre isso depende do celebrante ou da homilia, geralmente depende do quadro em seu conjunto. Se, por exemplo, querem mudar os costumes e tradições, antes de fazer isso é preciso levar em conta a sensibilidade dos fiéis.
um companheiro contou, visivelmente emocionado, que lhe fizeram uma amável advertência depois de sua primeira missa na paróquia. Um homem se aproximou dele e disse: "Padre, em nossa paróquia é preciso distribuir a comunhão mais devagar. Nós levamos muito tempo para comungar." A advertência e sua formulação diziam muito da atmosfera que reinava na celebração eucarística e na relação existente entre as pessoas da comunidade. Além disso, aquela advertência caiu em um terreno disposto a recebê-la, esclarece o padre Thomas. 5. A promessa batismal não cumprida. Prometemos educar nosso filho na fé. Quem já participou de um batizado conhece esta frase, e muitos já a pronunciaram, de forma mais ou menos consciente. Hoje, a crise da fé, sobretudo entre os mais jovens, deve-se muito à distância das famílias em relação à igreja, que se recuaram da promessa feita no batismo. Encontrei-me, certa vez, com um casal que tinha deixado a igreja e queria batizar o filho somente para que ele pudesse frequentar, depois, uma escola diocesana. Eu não batizei a criança. Mas os pais encontraram outro padre que talvez tenha tido outras boas razões para fazer o batismo, lamenta o padre. O sacerdote pensa que uma solução poderia ser a introdução de um catecomenato mais longo para pais, padrinhos e madrinhas dos batizandos. Seria provavelmente um caminho, mas só funcionará se todas as paróquias seguirem-no. 6. Primeira comunhão, um show. Sobre os problemas da cerimônia da primeira comunhão, padre Thomas pega pesado. Hoje, é cada vez mais difícil transmitir às crianças a importância do primeiro encontro com o corpo de Cristo. Reina em todas as partes um grande nervosismo. O salão é arejado, limpo e enfeitado. Os bancos são reservados e o programa com o desenvolvimento da cerimônia é impresso. Várias bandeirinhas são colocadas no caminho da entrada e na fachada da igreja. Depois, chegam eles, os pequenos protagonistas, por quem se gastam tanto tempo e dinheiro. Eles vão vestidos como se fossem a um antigo e prestigioso Grand Hotel, com roupas e adornos de pequenos adultos, diz um trecho do livro. À luz dessas experiências, o padre Thomas propõe outro modelo de preparação para a comunhão. Em uma hora as crianças receberiam a explicação sobre a celebração eucarística, em outro momento ensaiariam a celebração e no domingo, elas já participariam da celebração. No final, todos seriam convidados a seguir a catequese como preparação posterior, não anterior, como acontece hoje, em forma de grupos, com reuniões e participação na Eucaristia do domingo. 7. Compreensão e ajuda aos casais. O casamento pode ser o momento em que os noivos voltam a encontrar a fé, e para que comecem a viver uma nova vida cristã depois de um período de distanciamento espiritual. Mas os padres, geralmente, não dão aos noivos a oportunidade de conhecer a fundo o valor do que eles vão celebrar. Para fazer isso, é preciso compreender a história dos que vão receber o sacramento. Um dia, veio até mim um jovem casal que havia redescoberto a fé. Eles me contaram isso e também disseram que os membros de suas famílias poderiam participar do casamento, mas não de uma celebração eucarística. Para o casal, era muito importante que a comunhão fosse dada a todos, mas seus convidados não saberiam o que fazer com ela. No entanto, eles não queriam renunciar à Eucaristia. Por outro lado, não poderiam excluir o resto da família da celebração. A solução foi simples. O matrimônio foi celebrado com a liturgia da palavra e depois, os recém-casados receberam a comunhão em uma missa. Mais tarde, exemplificou o autor. 8. Mau exemplo. O mau exemplo que os responsáveis pelas instituições dão no que diz respeito ao estilo de vida e à ostentação afasta as pessoas da igreja. Escreve o padre Thomas. Antes de administrar o sacramento da confirmação, um bispo quis dialogar em tom amistoso com os confirmandos. Ele pediu para que os crismandos perguntassem tudo o que eles queriam saber sobre um bispo. Ele lhes disse: "Sou um de vocês, podem perguntar tudo." Então, um deles respondeu: "Senhor bispo, enquanto o senhor se vestir assim e andar nesse carro com motorista, o senhor não será um de nós." 9. Um verdadeiro centro de serviços para os fiéis e para os demais. Se eu vejo a igreja como algo que tenho na minha frente, então posso desejar algo dela, exatamente como o cliente em um restaurante, onde ele é rei, explica o padre alemão. Pode-se argumentar que na igreja, fala-se com amor às pessoas e que elas não podem vir com exigências. Efetivamente, isso não deveria acontecer nunca em relação aos sacramentos, mas entre os dois extremos, o pedido e a exigência, há um caminho longo. E quem se aproxima deveria ser bem-vindo, conclui Thomas Frings. Pessoal, pedimos para que vocês se inscrevam no canal e deixe seu like. Muito obrigado por assistir nosso vídeo.